Menorá na TV tem hoje uma alegria muito grande, porque nós recebemos como convidado nosso um monstro sagrado do futebol brasileiro. Um homem que jogou no Barcelona e no Real Madrid, foi ídolo dessas duas torcidas. Um homem que jogou na seleção brasileira e que durante muitos anos foi o meia esquerda do Flamengo, tricampeão em 53, 54, 55. E é uma honra muito grande receber aqui entre nós o grande Evaristo de Macedo. Boa tarde, Evaristo. Como vai você? Boa tarde. Bem, de grande eu tenho pouca coisa, que eu tenho só 1,70 m, a começar daí. Mas, de todas as maneiras, eu acho que dialogar com você é uma coisa extraordinária, porque nós já estivemos juntos no Flamengo, né? Então, é um conhecimento antigo, respeituoso, de admiração mútua, isso é muito importante, entende? E de um relacionamento extraordinário. Estamos começando o Menorá na TV de hoje. Não saia daí, porque a nossa conversa com o Evaristo vai ser muito elucidativa para quem gosta de futebol. Já já voltamos. Evaristo, o que é que um menino do subúrbio carioca de Madureira imaginou um dia? Por que é que ele imaginou ser jogador de futebol? O que é que colocaram na tua cabeça, o que você mesmo colocou com relação ao futebol, que te levou a ser jogador de futebol? Bom, se você voltar tantos e tantos anos atrás, você vai ver que o Rio de Janeiro é uma cidade muito diferente, né? Então, qual era a diversão que nós tínhamos nas ruas? Era jogar bola, entende? Nós éramos de um poder financeiro que não era muito grande, a família. Então, quem tinha uma bicicleta era filho de gente muito grande. Então, a nossa diversão era bola. A gente jogava na rua e jogava nos campos, porque havia muitos campos nesse Rio de Janeiro que desapareceram completamente. Para você ter uma ideia, nós nos mudamos para o Grajaú e eu jogava onde hoje é o Jacarezinho, tinham 7 campos de futebol. Aquela favela que tem lá, aquela área foi ocupada e acabou. Então, na nossa época, o grande objetivo nosso era realmente ter a oportunidade de jogar num clube, entende? E você diz, mas você foi jogar no Madureira, porque foi o Madureira que tinha mais chance para mim. Quem é que te levou para o Madureira? É interessante. Um amigo meu recebeu um convite para jogar, para treinar. E disse, vamos comigo? Eu já estava morando no Grajaú. Eu disse, vamos, eu te acompanho. Quando nós chegamos lá, ele foi treinar, fez o treino e tal. E ele disse, olha, aquele garoto que está lá, ele joga bem. Eu acho que o senhor devia dar uma olhada nele. Tá bom. Aí o cara me chamou e disse, olha, próximo quinta-feira você vem, que eu quero dar uma olhada. Aí eu fui. Levei minha chuteirinha, meia rasgada, e fui para lá, né? E aconteceu uma coisa interessante. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 para 16 anos. Aí, quando terminou um períodozinho, nós fizemos 3 ou 4 treinamentos, ele chamou e disse, olha, eu quero que você continue, nós vamos te inscrever para jogar o próximo campeonato, e o teu amigo está dispensado. Quer dizer, o que foi dispensado, e eu fiquei. E aí eu comecei jogando no juvenil. Antigamente era juvenil, aspirante e profissional. Você não acha que o aspirante faz muita falta ao futebol, não? Dava uma oportunidade muito grande do você competir. Eles substituíram o aspirante pelo júniores, né? Os juniores. Para os grandes clubes, talvez tenha sido vantagem. Para os pequenos, não. Porque criaram muitas divisões e a sustentação dessas divisões é muito difícil. É problemática. Bom, você foi inscrito lá para jogar o campeonato de 15 a 16, 17 anos, que não era aspirante, era um juvenil. Não, era juvenil. E aí, o que aconteceu contigo? Jogamos muito bem. O Madureira fez um timezinho muito bom, aquela garotada do bairro, né?
que jogava futebol de manhã, de tarde, de noite. Então a gente jogava. E fazíamos bons resultados, ganhávamos, às vezes, dos times grandes e tal. Isso foi chamando a atenção. Logo eu fui levado para o time de aspirante, embora muito garoto, eu fui para o time de aspirante e não demorei muito, fui para o primeiro time. Quando eu estava no aspirante, surgiu a Olimpíada. Isso foi o que, ano de 50? 52. 50. Você jogou com o Didi no Madureira? Não. O Didi estava no time de cima. Estava no time, quer dizer, você jogou na mesma época, você era contemporâneo dele. Eu um pouco mais abaixo certo. que ele. E aí eu fui para as Olimpíadas de Helsinki. Quando eu voltei, eu recebi convite do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, e eu optei pelo Flamengo. Por algum motivo especial? Não, meu pai disse, não, porque eu gostava do Flamengo. Você já era rubro-negro, não? Era, porque eu gostava muito de ver a linha do Flamengo, Adilson, Zizinho, Perilo, Perácio e Vevé. Eu adorava, entende? A gente, quando jogava nossas peladas, eu sou o Zizinho, eu sou o Perácio, eu sou esse, eu sou aquele. Eu gostava muito do Flamengo. E eu tinha um tio que ia assistir os jogos na Gávea. E uma vez ou outra ele me levava. Então eu fiquei chegado ao Flamengo. Quando você recebeu o convite, o que você sentiu? Você lembra? Eu fiquei emocionado, né? Mas temeroso. E o convite já era para o primeiro time? Você com 17, 18 anos de idade? Já. Eu estava... me atrapalhou um pouquinho. O Exército? Porque eu tive que ir para o CPUR. CPUR. Porque quando fui para o Exército, eu já estava na faculdade, aí eles não aceitaram que eu fosse para a tropa. Você se formou em quê? Eu me formei em Educação Física. Mas nessa época da faculdade, qual era a tua... Era Direito. Direito. Você queria ser advogado? Eu estava começando o curso de Direito. E não terminei justamente porque fui para a Espanha. Tá bom, você foi para o CPUR com 18 anos, e o Flamengo te levou para jogar. Me levou. E qual foi o primeiro momento, qual foi o primeiro jogo que você jogou pelo Flamengo, profissional? Foi uma coisa interessante. Havia um torneio Rio-São Paulo. E eu fiquei na reserva. E no jogo Flamengo e Santos, estava 1-0 e faltava 10 minutos. O treinador disse para mim... Fleitas Solis. Fleitas Solis. Entra lá, vamos ver se a gente muda isso. Eu fiz um gol e dei um passe para o esquerdinho para fazer o segundo. Ganhamos 2-1. E logo a seguir nós fomos jogar contra o Palmeiras. Em São e eu Paulo? estava na reserva. Não, aqui. Aqui no Rio? E eu estava na reserva, claro. O Flamengo já tinha o seu time famoso. E aí a coisa não estava indo bem. O Flamengo estava perdendo 2-1. Aí a torcida... Evaristo, né? Aí eu entrei. Eu fiz um gol e dei o passe para o outro, 3-2. Aí, a partir daí, eu fiquei, né, nas boas com a torcida e tal. Mas eu tinha um problema do CPUR. O CPUR tinha domingo de manhã, né? Então, eu, às vezes, chegava primeiro ano, quando eu chegava eu não dava tempo para mim jogar. Mas depois nós fizemos um acerto lá, com a lesão do Benítez, e eu passei a integrar o primeiro time. E não saí nunca mais, joguei muito. Quanto tempo você jogou no Flamengo? Olha, eu joguei... Naquela primeira oportunidade? 53, 4, 5, 6 e metade de 7 eu joguei. A Espanha não vinha comumente ao Brasil buscar atletas? Não. Me lembro do Canário do América, que foi jogar no futebol espanhol depois de você. Depois de mim. Me lembro do Valdo do Fluminense, que também foi depois de você. E me parece que você foi o primeiro. Fui. Brasileiros, para você ter uma ideia, o primeiro campeonato espanhol, o único brasileiro que jogava era eu. Como é que eles chegaram até você? Porque nós fizemos o Sul-Americano, que hoje é a Copa América, e eu fui com a seleção, né? E lá eu tive uma atuação muito boa, fui artilheiro, foi aquele jogo que eu fiz 5 gols pela seleção, que é recorde até hoje em jogo oficial. E quando terminou o campeonato, nós estávamos no hotel e vieram 2 senhores e disseram, nós precisamos conversar com você. Eu digo, pois não, o que o senhor quer? Fiquei meio desconfiado.
Eles apresentaram credenciais que representavam o Barcelona. Disseram, olha, nós viemos aqui para fazer uma avaliação dos jogadores que estão aqui, que o Barcelona quer contratar um atacante. E ao nosso modo de ver, o atacante é você. É você o jogador que vai dar melhor lá no Barcelona. Podemos resolver, eu digo, no Rio de Janeiro, porque nós estávamos em Lima, no Peru. Eu digo, nós vamos ao Rio de Janeiro, você vai conversar com meu pai, com meu advogado e tal. E viemos. Eles vieram. É uma transferência inédita, porque não havia aquilo? Não Como havia. É que você conseguiu se porque eu, no Flamengo, com finanças, com tudo isso? Aconteceu o seguinte, uma coisa interessante. Eu, quando fui para o Flamengo, a condição é que eu tivesse passe livre. Porque meu pai, que era o meu responsável, ele acreditava que talvez não desse certo, eu ia ficar preso, ia ficar sem jogar, e eu gostava de jogar. E o Flamengo aceitou, porque também acreditou assim a meias. Disse, não, ele é bom, mas talvez não dê certo. Então, eu fiquei no Flamengo sempre com o passe livre, renovava com o passe livre. Quando eu fui para a seleção, o meu contrato tinha acabado. Quer dizer, você estava sem contrato naquele momento? Estava sem contrato. Eu fiz um contrato com a CBD para poder jogar. Naquela época você iria renovar o contrato na volta? Na volta. Já estava tudo acertado. Mas aí eles vieram conversar, fizeram realmente uma proposta. Quer dizer, o Flamengo não tinha nada a ver com isso? Não, não ganhou nada. Não tinha nada a ver com isso. O Flamengo não ganhou nada. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Evaristo de Macedo. Evaristo de Macedo foi tricampeão pelo Flamengo em 53, 54 e 55, na época em que apareceram grandes jogadores jovens pelas mãos do mago, o feiticeiro Fleitas Solis, que era um técnico paraguaio que o Flamengo tinha, mas ele não era de estirpe, como nós dizemos aqui, o Paraguai falsificado, não. Era o camarada que ensinou muita gente aqui. Eu tenho certeza que o Evaristo vai falar bem dele daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco. Não saia daí, porque Evaristo de Macedo, assim como Newton Santos, também é uma verdadeira enciclopédia de futebol. Não só futebol brasileiro, mas futebol espanhol e futebol mundial. Já já voltamos com Evaristo de Macedo. Evaristo, você, depois de ir para a Espanha e jogar no Barcelona, no Real Madrid, você voltou para o Brasil e exatamente para o Clube de Regatas do Flamengo. Como é que se deu essa tua volta ao futebol brasileiro, especialmente ao Flamengo? Bom, eu recusei a renovação do meu contrato com o Real Madrid por problemas de ordem familiar. Porque a minha mulher acreditava que as crianças já estavam numa idade que tinha que ter a iniciação em português, porque eles falavam portunhol, entende? Então, porque as empregadas falavam espanhol, nós falávamos português. E as crianças aproveitavam, né? As duas línguas. As duas línguas, entende? Então, eu digo, tá bom, então vamos embora, já que você quer, nós vamos embora. E quando eu cheguei aqui no Brasil, os jornais noticiaram, evidentemente, não com muita ênfase, porque a comunicação antiga... Quer dizer, você não chegou a ser procurado no Real Madrid pelo Flamengo? Não, Eles só vieram a te procurar quando você chegou de volta quando eu aqui. cheguei aqui. Aí o presidente era o Fadel Fadel. Aí o Fadel me chamou e o diretor de futebol era o Gunnar Goransson. Gunnar Goransson, da Facite. Da Facite. Eles me chamaram e disseram, olha, nós temos um time razoável, mas nós não temos gente que chame a atenção do público. Você vem lá de fora, então com isso nós vamos vender a imagem do Flamengo no exterior e tal, vai ser muito bom, porque nós não temos. Nós tínhamos naquela época, nós rubro-negros, tínhamos Ayrton e Silva. Não, o Silva veio depois. Silva veio depois. Era Ayrton, centroavante. Era o Ayrton. Gerson já tinha ido embora. Gerson já tinha ido embora. Tinha o Carlinhos, tinha o Nelsinho, tinha o Paulo Henrique, tinha o Murilo. Marcial era o goleiro. Marcial era o goleiro. Era a turma de 61. Você chegou de volta em 66. Aí, o que aconteceu? Tá bom, arranjamos uma excursão fundamentada na minha presença de jogador do Madrid. Eu consegui com o Real Madrid que disputássemos o troféu Carranza. O Flamengo ganhou um troféu. Se não ganhou com você, ganhou o seguinte. Aí jogamos em Sevilha, fizemos uma excursão. Então, a coisa foi se ajeitando, entende?
Mas a verdade é a seguinte, eu vinha de uma estrutura profissional fantástica. E chegou aqui e encontrou... Aí, quando eu cheguei no Flamengo... É asfalto e barro. Ficou uma coisa assim, sabe, eu não me adaptava bem. Então eu esperei, o treinador era o Renganesh, e o Renganesh se dava muito bem comigo, e dizia, não, você não vai deixar... Renganesh, eu não me lembro se ele era paulista ou gaúcho. Ele veio do Sul para o Flamengo. É, ele veio do Sul. É. E aí eu ajudava ele lá e tal, mas não tinha interesse mais de jogar, não tinha nenhum interesse. Foi Você quando ficou 2 anos? Não, fiquei 1 ano e meio. Eu consegui trazer o Silva, que estava no Corinthians, e o Almir. Claro, o Almir Pernambuquinho. Nós trouxemos os dois, entende? E fiquei lá, até que acabou meu contrato. O Evaristo, o Flamengo foi campeão, o Vanderlei Luxemburgo, que foi lateral esquerdo do Flamengo, é o técnico do Clube de Regatas do Flamengo atualmente, e ele disse uma frase que eu quero perguntar a você, como é que ela repercute para você, essa frase do nosso querido Vanderlei Luxemburgo. Se o Flamengo não quiser construir o CT, se essa diretoria não estiver interessada em fazer um local onde o Flamengo possa treinar, eu não fico no Flamengo, eu vou me embora. Bom, ele se precipitou um pouco. Às vezes nós nos precipitamos. O CT é excelente, porque é a tua casa, não é? Então, eu, por exemplo, trabalhei no Cruzeiro, tem um CT admirável. O Atlético Paranaense agora, até a seleção brasileira foi para lá. É uma coisa muito boa o CD, você verá e tal. Mas no caso do Flamengo, é um pouquinho diferente. Eu acho que o Flamengo tinha que ir para lá quando lá estivesse pronto. Porque foi na Gávea que o Flamengo conquistou os seus maiores títulos. Verdade. Então, a Gávea não atrapalha. Pelo contrário, sempre beneficiou o Flamengo. Agora, se você disser, mas se nós tivermos lá o Urubu, lá, o ninho do Urubu, tiver prontinho e tal, ótimo. Muito bom, entende? É muito bom. Mas não tem. Então, e o meu temor no futebol é que tudo que é provisório vira definitivo. E aí deixa de ser uma coisa muito boa, né? E passa a ser assim uma coisa de arranjo, mediana. Entende? Muito bem. Evaristo, infelizmente, nosso programa só tem 1 hora de duração. Esse papo foi tão rápido e gostoso que a gente poderia ficar aqui tempos e tempos batendo papo, conversando, aprendendo contigo, ouvindo de você essas informações espetaculares do mundo do futebol. Mas, como eu acabei de te dizer, as câmeras e os microfones do Menorá na TV à tua disposição para que você se despeça dos nossos telespectadores, esperando que você volte em outras oportunidades.